7h17, 7h17, entrevista no Jornal da Manhã. Entrevista. Jean Rezende, presidente do Simpol Sergipe, FEIPOL Nordeste, Heráclito Menezes, diretor Simpol Sergipe e FEIPOL Nordeste, conversando com a gente a partir de agora. Jean Rezende, satisfação tê-lo no Jornal da Manhã, bom dia. Bom dia a Hélio Santos, Genário aqui também no estúdio, a todos que acompanham o Jornal da Manhã aqui na Itabaiana FM, da rádio de grande audiência. Então, parabéns pela excelente estrutura aqui do estúdio. É sempre uma satisfação estar aqui em Itabaiana, né? A gente chega na cidade desse clima gostoso, povo trabalhador de Itabaiana. Mandar um abraço a um amigo e irmão, Regis de Pedro, também uma grande amiga, Eliana Andrade. Está aqui conosco também o oficial investigador Matheus Corrêa, um colega sempre presente no trabalho sindical. Então, estamos à disposição. Maravilha, também aqui com a gente Heráclito Menezes, ele que é diretor do Simpol Sergipe e FEIPOL Nordeste. Bom dia, satisfação tê-lo aqui no Jornal da Manhã. Bom dia, meu nobre Hélio Santos, ao técnico aqui, Genário Santos também. Para nós do Simpol é uma satisfação. Estamos aqui nessa rádio de grande audiência, aqui na nossa cidade serrana, de povo trabalhador, decente e honesto. Muito bem, Jean Rezende, qual o motivo que nos traz aqui a informação que a gente recebe, as denúncias são diversas, que está havendo um apartheid na Polícia Civil, o que está acontecendo? É exatamente isso, e a gente vai falar dessa realidade vivenciada por nós, oficiais investigadores da Polícia Civil, para que a população de Itabaiana conheça as dificuldades e esteja inserida nessa discussão tão importante, que é de interesse de toda a sociedade sergipana. Mas antes de entrarmos nesse paralelo do apartheid na realidade da Polícia Civil, a gente vai pedir aqui ao nosso diretor, Heráclito Menezes, que vai trazer um apanhado histórico, né, trazendo fatos históricos do que é o apartheid e o porquê a gente está trazendo esse paralelo aqui para o Estado de Sergipe, para a Polícia Civil de Sergipe. Muito bem, vamos ouvir então a narrativa do diretor Heráclito Menezes. Pois não, Heráclito? Mais uma vez, bom dia a todos os nossos ouvintes. Veja bem, vamos começar pela etimologia da palavra, né? O que significa a palavra apartheid? Apartheid é uma palavra de origem africana, em seu significado ela quer dizer separação, segregação e separação. Então, em 1948, com a ascensão ao poder na África do Sul do Partido Nacional Conservador de Supremacia Branca, tem-se início um dos regimes mais brutais e sanguinários que já existiu na recente historiografia moderna humana. Ficou conhecido como apartheid. E teve como seu principal protagonista o primeiro-ministro à época, chamado Daniel François Malan, que com mão de ferro e opressão subjugou toda uma população negra em seu próprio continente. Em que consistia o regime de separação do apartheid? Ele consistia na separação absoluta entre negros e brancos. Certo. Negros e brancos. Onde todos os serviços, tanto públicos como privados, eles eram separados. Ou seja, hospital para branco, hospital para negro, escola para branco, escola para negro, transporte público ou privado para branco, também para negro. Vale salientar que a separação por si só ela já é uma aberração, né? Mas o que era que acontecia na prática? Veja, você tinha uma escola para branco. A escola para branco era uma escola com estrutura, uma escola muito boa. O Estado gastava aproximadamente $696 anuais com cada aluno negro, já com a escola. Com o aluno branco, já com a escola para o negro, era ao contrário. As escolas não tinham nenhuma estrutura, enquanto se gastava apenas $44 com um aluno negro, se gastava $696 com o aluno branco. Você note, meu nobre colega e amigo Aéreo, a disparidade. Na saúde não era diferente. Quanto os hospitais para branco, ele tinha toda uma estrutura, ele era hospitais de ponta. Já a saúde da população negra, que era a maioria na África do Sul, ela era extremamente negligenciada e impunha ao povo daquela região da África do Sul, na saúde, o caos, como está acontecendo aqui em Itabaiana, pelo que eu estou vendo, o caos, né? E a mortandade. E para fechar esse resumo histórico, para que vocês tenham noção do que é que a gente está falando, é essa que é a mais cruel. Na lei do apartheid na África do Sul, o negro, que era a grande maioria da população, era impedido de ter terras agricultáveis. De 100% de todo o território sul-africano, 93% era dividido com toda a população branca, enquanto 7%
do que restava era dividido com a população negra, que eram, pasmem, 75% de todo o território. Então, você note as disparidades que existiam no apartheid, e é justamente com essa temática que a gente traz para dentro da Polícia Civil, que é o que está acontecendo hoje, e aí eu retorno para o nosso presidente, para que ele possa dar o andamento a essa analogia que nós fizemos com o maldito apartheid que foi criado em 1948 e teve seu fim em 94. Pois não, já. Exatamente. A gente, para fazer esse paralelo, para que a população compreenda, a gente precisava trazer, obviamente, um resumo de fatos históricos do que foi o apartheid, mas fazendo esse paralelo, essa analogia com a realidade vivenciada aqui na Polícia Civil do Estado de Sergipe por nós, oficiais investigadores, a gente precisa pedir que a população imagine que a instituição Polícia Civil de Sergipe seria a África do Sul. E aí, neste caso aqui, nós, oficiais investigadores da Polícia Civil, representamos, Hélio, 89,5% do efetivo da Polícia Civil no Estado de Sergipe, enquanto os policiais civis delegados representam 10,5% desse efetivo. Notem que existe uma semelhança, muito embora os policiais civis delegados representem apenas uma pequena parcela desse efetivo policial civil, eles são detentores de diversos privilégios e vantagens que nós vamos demonstrar aqui sobre os oficiais investigadores. Que nós, oficiais investigadores, você, cidadão aqui de Itabaiana, sabe que é quem efetivamente carrega e toca o piano na investigação policial, na investigação criminal. Portanto, esse cenário de apartheid institucional é um cenário injusto, não só com os oficiais investigadores, mas também com a população sergipana, no caso aqui a população itabaiana. É um cenário perverso que chega a ser revoltante. E aí vejam as diferenças que nós vamos elencar aqui, algumas delas. A primeira, e talvez a mais impactante, é que os policiais civis delegados, amigo Genário, chegam a receber 1000% a mais do que um oficial investigador. Vejam, um percentual expressivo, né? E esses dados que nós estamos trazendo aqui são dados retirados do portal da Transparência Sergipe, que todo cidadão tem acesso, muito embora depois que a gente começou a divulgar, Hélio, o portal começou a dar uns probleminha técnicos, mas a gente já tem todos esses dados salvos lá, sabe? Um outro dado interessante que a gente já tem trazido para a sociedade sergipana é que os policiais civis delegados aqui em Sergipe estão entre os 5 melhores salários do país. Já nós, oficiais investigadores, estamos entre os 5 últimos. Ocupamos hoje, infelizmente, o 25º no ranking salarial nacional, certo? Um dado bastante interessante que você, cidadão sergipano, precisa saber, toda a população itabaiana, é que o maior salário entre os servidores do Executivo é de um policial civil delegado. Inclusive, dezenas de policiais civis delegados têm um salário maior, Hélio, do que o chefe do Executivo sergipano, nosso governador do Estado de Sergipe, que já tem o maior salário entre os governadores do país. Dezenas de policiais civis delegados recebem um salário maior do que o do próprio governador do Estado de Sergipe. Esse dado também é um dado do portal da Transparência, certo? Um outro dado extremamente injusto e revoltante é de que um policial civil delegado, né, que fez o concurso, enfim, mas que tem apenas um dia de serviço, prestando serviço público à sociedade, ele recebe um salário infinitamente maior do que um oficial investigador com 3 décadas, com mais de 30 anos, quase 40 anos de trabalho. Isso é algo revoltante e a sociedade sergipana precisa saber dessa informação. Nós temos, na realidade do trabalho, no dia a dia da investigação, a chamada hora extra, que tem um nome técnico para nós chamado IFV, mas popularmente chamada de hora extra. O policial civil delegado, além desse maravilhoso salário que está entre os 5 maiores do país, ele passa a receber também por hora extra, R$ 6.000 a mais mensalmente sobre o seu salário, enquanto nós, oficiais investigadores, quando vamos fazer essa hora extra, recebemos no máximo cerca de 1/3 deste valor. Se a gente estiver disposto, além da carga horária ordinária, a fazer uma carga horária extraordinária de 80 horas, sacrificando ali o nosso momento de folga, o descanso com a família, um momento importante de descanso que seria necessário para recompor e cuidar da saúde física, mental e até espiritual. Isso representa um percentual de 125% a mais
na hora extra trabalhada pelo policial civil delegado. Uma outra diferença, nós temos o chamado abono de permanência, que é quando o policial civil, que passa a ter direito à aposentadoria, mas entende que ainda pode contribuir com o seu trabalho, com a sua experiência, à sociedade sergipana e continua a sua rotina de investigação. No caso do policial civil delegado, ele recebe 200% a mais de abono de permanência do que o oficial investigador. Existe também uma gratificação chamada retribuição acúmulo de delegacia, e nós vamos falar dela e o porquê ela existe. Essa gratificação, o policial civil delegado recebe um percentual de 236,5% a mais do que o oficial investigador. Mas o dado interessante é o seguinte: nós temos, Aélio, 184 policiais civis delegados no estado de Sergipe. E se nós temos 75 municípios no nosso estado, nós estamos querendo levar para a população a seguinte pergunta: por que em mais de 30 municípios sergipanos não tem a figura do policial civil delegado, cidadão? Por que você, cidadão, em todo o interior do estado, a maior parte dele, quando precisa registrar um boletim de ocorrência ou alguma situação, você não encontra o policial civil delegado? Porque a gestão da Polícia Civil, o delegado geral, o delegado secretário de Segurança Pública, criaram essa gratificação, onde eles retiram o policial civil da unidade policial que deveria estar à disposição da sociedade, para que este policial civil delegado passe a receber uma gratificação respondendo por 1, 2 ou até 3 unidades a ele. Então, veja que você cria um problema para gerar um benefício individual que ainda é 236,5% a mais do que o policial civil oficial investigador. E aí a população pode estar não só pasmada com tanta informação de apartheid institucional na Polícia Civil. Por que a gente traz esse apartheid institucional? Como é que pode uma Polícia Civil, que é destaque no cenário nacional, pois a Polícia Civil de Sergipe, pelo segundo ano consecutivo, dados do Ministério da Justiça colocam a nossa Polícia Civil, né, como a melhor polícia civil do país em elucidação de crimes violentos. Nós temos reduzido as estatísticas de homicídio, de feminicídio, de roubo a furto de veículo, entre outros crimes na seara de atuação e investigação. Você que nos ouve tem acompanhado esses dados. O estado de Sergipe é o estado mais seguro do Nordeste, e o governo do estado tem tratado esses números publicamente no sentido de atrair turismo, né, de investimentos na economia, grandes empresas, o que faz a nossa economia cada vez mais pujante e também premiada. A Secretaria da Fazenda tem divulgado a cada quadrimestre números positivos da nossa economia. Mas o que não pode é que o governo do estado fique apenas na seara da propaganda, né? O governador do estado de Sergipe, Fábio Mitidieri, tem conhecimento desse cenário de apartheid, mas a gente tem questionado a ele o porquê do silêncio em relação a criar uma solução de diminuir ou acabar até com esse abismo existente dentro da instituição Polícia Civil. E o governador silencia. E como diz o ditado popular, quem cala consente. Então, por esta razão, a gente está trazendo essa temática para discussão, para inserir a sociedade sergipana, no caso aqui, toda a população itabaiana, para que você, cidadão itabaianense, entenda que você é parte, sim, interessada nessa discussão e nos ajude os oficiais investigadores que estão disponíveis 24 horas o ano inteiro para a sociedade sergipana, porque vejam vocês, a unidade policial civil, por exemplo, a delegacia de Itabaiana, a nossa regional, ela é uma plantonista e ela é porta aberta o ano inteiro para a sociedade itabaianense. E somente é porta aberta, assim como as nossas unidades plantonistas, hospitais de urgência e emergência. Não existe outro tipo de serviço público que seja porta aberta o ano inteiro. Então, nesse sentido, sempre que você, cidadão itabaianense, chega na unidade policial e precisa de atendimento, eu tenho certeza que você encontra lá um oficial investigador da Polícia Civil à sua disposição. Mas muitas vezes você não encontra o policial civil delegado. Por quê? Porque tem muitos delegados fazendo trabalho de polícia home office. Fica à disposição. Quando não se faz trabalho de polícia por uma tela de computador, você pode fazer outro tipo de trabalho. Até cirurgia médica hoje se faz, né? Com a robótica, com a tecnologia. Mas trabalho de polícia se faz no local, atendendo o cidadão. E quando o cidadão vai buscar uma unidade policial,
e não tem o devido atendimento, a gente costuma dizer que ele está sendo vítima 2 vezes. Ele foi vítima do criminoso e quando vai procurar uma unidade policial e não tem o aparato do Estado à sua disposição, ele está sendo vítima do Estado. Então é por isso que a gente está trazendo essa reflexão para a sociedade sergipana, para a população de Itabaiana, porque os oficiais e investigadores da Polícia Civil combatem o crime através do nosso trabalho de investigação, protegem a sociedade, as pessoas, as nossas famílias, porque nós fazemos parte da sociedade a qual protegemos, Hélio. Então a gente tem essa preocupação e pensem conosco. Nós somos a última barreira no combate à criminalidade. Porque quando você vai à unidade policial, você foi vítima de um crime, é porque o Estado já falhou em todas as suas searas, inclusive no policiamento ostensivo, que está nas ruas para tentar evitar que o crime ocorra. Então, quando você vai à unidade policial, nós, oficiais investigadores, entramos em ação, investigando e buscando elucidar crimes. E eu costumo dizer que investigar é como montar um quebra-cabeças. Mas não é aquele quebra-cabeça que você em casa com a sua família, cidadão, coloca ali sobre a mesa e tem todas as peças à sua disposição. Primeiro, nós, oficiais investigadores, vamos atrás de cada peça. Nem sempre temos todas as peças do quebra-cabeça à disposição e, mesmo assim, temos o dever funcional, institucional, de montar uma linha de investigação e levar uma resposta para você, cidadão, daquele crime ao qual você foi vítima. Por esse motivo, os policiais civis sergipanos, amigo Hélio, têm buscado uma reestruturação da carreira junto ao governo do Estado, de maneira diplomática, de maneira técnica, em busca do diálogo, para que a gente possa construir uma polícia civil sempre eficiente. Porque do jeito que estão as coisas, a gente vai ser contaminado pelo desestímulo, diante desse cenário, e quem vai sofrer com isso somos todos nós, que fazemos parte da sociedade. Esses números positivos da segurança pública, apresentados pela Polícia Civil, podem regredir com esse desestímulo desse cenário. Então a gente tem pedido ao governo do Estado, que tem silenciado há vários meses. É por isso que no dia de ontem realizamos uma assembleia sindical, né, com todos os oficiais investigadores da Polícia Civil, da capital do interior, e lá foi apreciado um indicativo de paralisação que foi aprovado pela categoria após ampla discussão e deliberação. Nós não queríamos esse tipo de movimento, é importante deixar claro para você, cidadão, nós não queremos movimento paredista, nós não queremos greve, paralisação, qualquer coisa nesse sentido, mas a gente precisa chamar a atenção da sociedade e pedir a compreensão. O governador do estado de Sergipe poderá convocar a entidade sindical, que é a representação legítima dos oficiais investigadores, para dialogar e construir, como ele tem dito publicamente. Recentemente, uma entrevista coletiva, aquele caso da falta d'água, né, no caso da Iguá, o governador disse, olha, sindicatos e governos são do mesmo lado e a gente tem que dialogar e construir. E nós ficamos felizes em ouvir essa fala do governador. Mas como é que dialoga, governador, se a gente não senta ele, como a gente está aqui frente a frente, olho no olho, para entender qual é a polícia civil que o governador do estado quer para o nosso estado? Uma polícia civil cada vez mais eficiente ou uma polícia civil que vai ser contagiada pelo desestímulo, governador? Então, nós temos a data da paralisação marcada para o dia 3 de novembro de 2025, às 7 horas da manhã. Será uma paralisação de 24 horas, né, deliberada, como eu disse, mas que esperamos que não ocorra. E quem pode fazer com que essa paralisação do serviço público extremamente importante para a sociedade sergipana não ocorra? O nosso governador do estado de Sergipe. Governador, o senhor, nós estamos aqui à disposição. O senhor tem o contato do presidente do Simpol. O senhor basta convocar que a diretoria está à sua disposição da categoria para o diálogo olho no olho e para que a gente possa sair da propaganda e colocar no papel os avanços necessários, não só para as nossas famílias, para a nossa carreira, mas para toda a sociedade sergipana. Então, governador, estamos à disposição, mas se o contato não ocorrer, o cronograma seguirá conforme a vontade da categoria. Aqui não estamos fazendo pressão, não estamos fazendo nenhum tipo de afronta, estamos buscando a justa valorização. Aliás, essa, digamos assim, insatisfação, indignação, ela se ampliou nos últimos dias, Aélio, porque o governo do estado de Sergipe não está cumprindo uma decisão, uma determinação da justiça, que reconheceu aos oficiais investigadores, através de uma ação justa, legítima, técnica, na justiça sergipana, que é uma justiça célere, uma justiça que tem feito um trabalho, quando a temática é de interesse social, sempre em prol da sociedade, e nós tivemos reconhecido um direito e o governo se nega a cumprir. Então, a categoria, governador, além da reestruturação, que já é conhecida da sociedade,
né, pede ao governo do Estado que tenha essa sensibilidade e passe a cumprir uma determinação da Justiça para implementação imediata desse benefício reconhecido e que é justo e que é legítimo no nosso trabalho. São 7 horas mais 37 minutos, tem um intervalo no chamando. Essa luta da categoria não é de agora. Esse tema, né, é um bom tempo que eu ouço essa discussão. Inclusive, a gente já esteve aqui falando sobre o assunto, né? E me parece que também não é a luta só nesse governo de Fábio, já vem de outros governos, essa luta. Nós vamos ao intervalo, no retorno a gente volta a falar sobre esse assunto, você vai nos responder, tem pergunta do ouvinte aqui, sobre essa luta que há um bom tempo vem sendo travada, se houve algum avanço nessa discussão. 7h47, eu volto conversando com o Jean Rezende, presidente do Simpol, e o Heráclito Menezes, que ele é diretor do Simpol aqui. A gente está falando, né, sobre os problemas da categoria, os agentes da Polícia Civil. A pergunta anterior, Jean, sobre essa discussão. Essa luta de vocês é uma luta antiga por conta dessa disparidade. A gente conversava em off que já há decisões judiciais favoráveis a vocês, mas até esse momento nada foi cumprido. O atual governador Fábio Mitidieri, o senhor falou que ele silencia, mas esse debate não é apenas nesse governo, é uma coisa que já vem antiga, essa luta de vocês. Exatamente. A Polícia Civil de Sergipe, que conta na carreira policial civil, com 2 cargos, o cargo de delegado e o cargo de oficial investigador. Obviamente que a gente traz essa temática. O governo do Estado de Sergipe é um governo atemporal. A gestão atual, iniciada no ano de 2023 e que vai até o ano de 2026, coincide também com o mesmo período da gestão sindical. Nós, desde o início, fomos muito transparentes com o governo, qual é a pauta, qual é a demanda principal da categoria, que é a reestruturação da carreira, que não fala só de demanda financeira, mas de todo um reconhecimento de direitos, como, por exemplo, a paridade e a integralidade, que nos foi retirada com a reforma da Previdência de 2019, a estrutura das nossas unidades policiais civis. Desde o ano 2023, o Simpol Sergipe, através da diretoria, tem feito visitas regulares, né, onde a gente fotografa, filma, identifica aquela realidade, muitas vezes insalubre, das delegacias, ambientes ruins para o trabalho dos oficiais investigadores, mas também para receber a população que merece um atendimento de qualidade. Então, o governo é atemporal, a gente precisa entender isso. Então, quem quer que seja o governador, ele tem sim que atender os anseios mais do que da categoria da sociedade. Ou seja, a sociedade sergipana parabeniza o trabalho dos policiais civis, a sociedade quer que a polícia continue de excelência, quer que a gente regrida. A sociedade quer continuar sendo cada vez melhor atendida pelos oficiais investigadores e os números da segurança pública e da Polícia Civil sejam positivos, ou quer que a gente viva um retrocesso? Essa é a pergunta que a gente faz ao governador. Portanto, o governo é atemporal e o governador Fábio Mitidieri tem a oportunidade de resolver questões que são antigas, questões também atuais, porque vejam você, cidadão sergipano, quando o governo aplica uma política minimalista que entrega um mesmo percentual, né, para 2 cargos que têm realidades salariais distintas, eu falei aqui, os delegados estão, os policiais civis delegados, entre os 5 melhores salários do país, e nós, oficiais investigadores, entre os 5 últimos. Um está lá entre os 5 primeiros, outro os 5 últimos. Então, nesse cenário, que ele aplica o mesmo percentual, o governo do Estado, por melhor que tenha sido a intenção, ampliou esse abismo. Aumentou a indignação e insatisfação dos oficiais investigadores que estão realmente cercados e arrodeados por um desestímulo. Então, a gente tem pedido essa sensibilidade e buscado o diálogo desde o ano de 2022, quando o governador assinou um termo de compromisso com o nosso sindicato, com a diretoria anterior, avalizado pela deputada federal, delegada Catarina Feitosa, onde lá existem pautas que se comprometeu em implementar e entregar aos oficiais investigadores, e isso até então não ocorreu. E a gente vem buscando os meios para materializar tudo isso. Então a gente pede a sensibilidade do governador, perceba que o sentimento da categoria mudou, se a voz do sindicato muda, se o tom muda, não é porque Jean decidiu sozinho na condição de presidente do Simpol Sergipe, não, é a categoria. E a diretoria vai sempre vocalizar e materializar a vontade da categoria. E o que a gente quer é essa sensibilidade
não só do nosso governador do estado de Sergipe, mas de toda a equipe técnica que reconheça que a pauta é justa, é legítima, extremamente embasada e, principalmente, possível. O Simpol Sergipe, a categoria, os oficiais investigadores, governador, não estão pedindo nada impossível. Nós estamos pedindo o que é possível, o que é viável. Não há intransigência da nossa parte. E, como eu disse, antes de sermos policiais civis, nós somos servidores públicos e, como cidadãos que fazem parte da mesma sociedade a qual protegemos, nós não queremos prejudicar a sociedade. Mas, obviamente, que uma paralisação, é por isso que a gente pede a compreensão da sociedade. Se a paralisação efetivamente ocorrer, é porque o governador não deu atenção aos oficiais investigadores. Se o governador não deu atenção aos oficiais investigadores, ele não está dando atenção ao cidadão. Então, essa paralisação poderá não ocorrer, apesar de estar marcada, se o governador entender que é importante sentar para dialogar, como ele tem dito publicamente, e construir algo que possamos sair da propaganda e possa ser efetivo não só para a nossa carreira, para os oficiais investigadores do nosso trabalho, mas sobretudo para você, cidadão sergipano, que merece sim um trabalho de qualidade e de excelência. Essa luta, obviamente, que é uma luta da categoria, mas as coisas também se decidem politicamente. Vocês, através da Assembleia Legislativa, buscaram esse apoio? Tem esse apoio da LESE a essa conversa? Sim, obviamente, o Simpol Sergipe, inclusive você que acompanha a nossa rede social, toda a divulgação do nosso trabalho, tem visto a busca por interlocução com os senadores da República por Sergipe, com os parlamentares deputados federais, da mesma forma com os deputados estaduais. Eu aproveito aqui a pedir essa grande audiência e os parlamentares aqui de Itabaiana, os nossos vereadores, né, que a própria prefeitura do município também procure interagir, haja vista que nós temos uma unidade policial de extrema importância aqui em Itabaiana. Sim. E toda uma grande região que atende a nossa população. Então, quando a gente traz essa temática pedindo a cada cidadão para se inserir, compete também aos vereadores aqui do município de Itabaiana a se preocupar com a sociedade que os elegeu. E aqui eu falo com tranquilidade, porque eu sou em Simpol Sergipe, eu sou policial civil, né, fiz o concurso no ano 2001, com mais de 2 décadas de trabalho, nunca fui filiado a partido político, não sou, reconheço a importância da política partidária para que a gente possa avançar com todas as pautas, não só da categoria, mas políticas públicas as mais variadas, mas o nosso trabalho aqui é em prol da categoria, da sociedade, e a gente segue o nosso mandato de modo apartidário, certo? Nós não temos aqui nenhum tipo de bandeira política para lado A, lado B, a gente quer sim o diálogo com todo o cenário político que possa nos ajudar. Então, a Assembleia Legislativa é uma parte importante, né? Geralmente, se aproximando agora o final de ano, o governo do estado irá enviar para a nossa Assembleia Legislativa projetos de interesse do governo e da sociedade sergipana, e a gente espera que a gente possa sentar com o governador com tempo hábil para construir algo que possa ser encaminhado juntamente nesse pacote, se for o caso, ainda em 2025, mesmo que a gente está discutindo aqui um cenário 2026, por exemplo, mas estamos à disposição do governo, da sociedade, de toda a equipe técnica do governo. São 7h55, o Cláudio São Domingos faz a seguinte pergunta: por que não existe uma integração direta da polícia com a população nas pequenas cidades? Você tem que ligar para o CIOSP até repassarem a ligação e muita coisa já aconteceu. Exemplo, aqui em São Domingos a dificuldade é grande para você fazer contato direto com a polícia local. Vê-se pouco a viatura nas ruas da cidade. O Cláudio, ele parabeniza o trabalho da Polícia Civil e faz essa pergunta. Ô Cláudio, bom dia a você e a todos que nos acompanham novamente. Obrigado pela interlocução aqui. Muito importante a participação do cidadão. A gente vem, através dessa grande audiência, justamente, Cláudio, procurar estreitar esses laços com a população, esse diálogo. Por isso, eu o parabenizo pela sua pergunta e pela participação. Vejam vocês, cidadãos sergipanos. Primeiro, a gente precisa entender que existem 2 tipos de policiamento. O policiamento ostensivo preventivo, que é realizado pela Polícia Militar, no nosso caso aqui a Polícia Militar do Estado de Sergipe, a quem eu mando um abraço a todos os colegas policiais militares, homens e mulheres de bem que fazem essa força ostensiva de segurança pública do nosso Estado. E existe a Polícia Civil, que é a nossa polícia investigativa, né? Num cenário de equivalência, a Polícia Civil de Sergipe, que é uma polícia estadual, é equivalente à Polícia Federal no cenário nacional. Ambas polícias judiciárias, polícias investigativas, e por isso cada um na sua área de atuação. Mas esse diálogo com a população é importante. É por isso que a gente está falando aqui que muitas vezes, eu citei um número aqui, Cláudio, nós temos em Sergipe 184 policiais civis delegados,
mas tem vários municípios, mais de 30 municípios, que não contam com a figura do policial civil delegado, que está muito bem remunerado e deveria estar à disposição da população, da mesma forma que nós, oficiais investigadores, estamos nas nossas unidades plantonistas 24 horas o ano inteiro à disposição da sociedade. Mas é importante que Cláudio e toda a sociedade saibam que quando há uma deficiência no efetivo de determinada unidade, se você chegar lá, Cláudio, tiver 1, 2, 3 oficiais investigadores, não é uma culpa nossa. Nós temos efetivo suficiente para estar à disposição da sociedade em todos os municípios sergipanos. É uma culpa da gestão da Polícia Civil, o delegado-geral que faz essa gestão de humano, de pessoal humano, de distribuição de lotação. Também uma responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública, e a SSP Sergipe é gerida por um delegado de polícia. Então, é um cenário extremamente complexo e a gente vem para esses espaços com a intenção de construir junto à sociedade. Então, participe, interaja nas redes sociais dos parlamentares do seu município, vá na rede social do governador, demonstre a sua opinião como cidadão. Tá? Pode acompanhar o nosso trabalho no Simpol Sergipe, caso você tenha o Instagram, tem o site do Simpol também, simpolsergipe.org, e a gente está à disposição da sociedade, pode inclusive encaminhar, Cláudio ou qualquer cidadão que está nos ouvindo, né? Esse programa tem uma grande audiência e um grande alcance. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida para o Simpol, que nós responderemos a vocês. Muito bem, eu conversei com o Jean Rezende, presidente do Simpol Sergipe, FEIPOL Nordeste, e o Heráclito Menezes, diretor Simpol Sergipe, FEIPOL Nordeste. Heráclito, algo que você queira colocar a mais, o espaço está aberto. Gostaria muito de dizer a todos os nossos ouvintes aqui da região agreste, aqui de Itabaiana, e das regiões circunvizinhas, que quando um delegado de polícia ele aparece na televisão dando aquela entrevista, há de se falar que nós somos mais de 10 ou 12 oficiais investigadores que estão ali ao lado e fizeram todo o serviço investigativo para que ele possa ir na televisão e dar aquela entrevista. E muitas vezes criarem até essas figuras folclóricas, né? Essas figuras de semideuses, esses personagens, entendeu, meu nobre Hélio? Então, só para contextualizar. E rapidinho eu queria mandar aqui um recado para o nosso governador, dizer a ele que ele não fique na contramão da história, como estão o seu secretário e o delegado-geral, que insistem em trilhar o caminho do atraso e do retrocesso, do maldito Daniel François Malan. Contudo, siga os passos do grande Nelson Mandela, e como Vossa Excelência nasceu em uma família aristocrática, e mesmo assim renegou seu título de nobreza para servir o seu povo e acabar com a apartheid. Então, meu nobre governador Fábio Tidieri, seja um grande líder como foi Mandela, e acabe de vez com a apartheid dentro da nossa Polícia Civil. Muito obrigado e bom dia a todos. Eu que agradeço. Jean Rezende, presidente do Simpol, agradeço. O espaço vai estar sempre aberto. Muito obrigado mais uma vez a você e a sua equipe por esse espaço gentil e democrático. E só registrar para o ouvinte e todos que nos acompanham, FEIPOL Nordeste é a Federação Interestadual dos Policiais Civis do Nordeste, que nós estamos presidindo no biênio atual, até o ano de 2027, que representa os policiais civis dos 9 estados do Nordeste. Somos mais de 35 mil policiais civis, obviamente 35 mil famílias, cada um de nós é uma família. Então, agradecer a vocês, parabenizar pelo programa, pela tranquilidade na sua condução e a grande audiência de todos. Muito obrigado. Um abraço, então, obrigado. Abraçando também o Matheus Correia, presente aqui nos estúdios, ao lado de... Antônio Neri, nossa assessoria de comunicação. Muito bem. Obrigado a todos. Não perca a hora, 8 horas agora.